Gente, maravilhoso. A gente está rindo aqui, mas o pessoal está preocupado com o impacto na imagem do governo. Tanto que o ministro Paulo Pimenta foi tentar desfazer, até a Janja entrou em campo para explicar por que a Receita vai acabar com a isenção em compras internacionais para quem gasta menos de $50. Isso aqui é para tentar ampliar o caixa do governo, taxando empresas como as gigantes chinesas, tipo a Shein, né? Shein, assim que o Sete, Guilherme Sete, inclusive, ele mandou um aviso, é Shein, que é She Inside. Eu perguntei para a empresa, eles que me disseram isso. É isso? Eles que me disseram isso. Então tá bom. Mas então, não só apenas a Shein, né? não, outras gigantes. AliExpress, Shopee também está dentro? Também. Brasil. Por que, Fernando Nakagawa? Porque o governo precisa... Tem duas coisas nessa história, né, Dani? Porque, primeiro, o governo precisa arrecadar mais impostos. E Fernando Haddad já sinalizou que, com essas plataformas de comércio eletrônico, ele pretende arrecadar 8 bilhões de reais por ano. 8 bilhões de reais. Além disso, tem uma reclamação, e que não é de hoje, já reclamavam, batiam lá na porta de Paulo Guedes, o ministro do governo Bolsonaro, das varejistas brasileiras, que reclamam de uma concorrência desleal, porque essas plataformas, na sua grande maioria dos volumes enviados ao Brasil, eles não pagam impostos aqui no Brasil. Então, uma loja que está estabelecida dentro de um shopping, no centro da tua cidade, eles pagam um montão de imposto. Já essas plataformas não. Então, uma concorrência ali que é desleal. Como que está funcionando essa história? A gente separou aqui algumas informações, Dani. Primeiro, tá? O que vai mudar nessa história toda? O governo sinalizou, Robson Barreirinhas, que é o secretário da Receita, tinha dito ao pessoal do UOL e confirmou essa informação aqui para a CNN e para todo mundo da imprensa, de que vai mudar uma regra que hoje existe e que prevê isenção quando uma pessoa física, Dani Lima, está no exterior, manda um recebido para Fernando Nakagawa de até $50. A brusinha que eu comprei para ele ali exatamente. Exatamente. De $49,99, você não paga imposto, se for pessoa física para pessoa física. Por que essa regra vai acabar? Muitas dessas plataformas do exterior usam o nome de pessoas e não de empresas para burlar a regra do imposto, tá? Então, começa por aí. Número 2, ação número 2. Calma, Naquinha, porque isso aqui, ó, virou motivo de controvérsia. Porque o governo está argumentando, gente, isso é para impactar as empresas, não é para impactar as pessoas. Mas, no fim das contas, se eu, Daniela, vou enviar para o Naquinha a brusinha de R$ 49,99, eu também vou ter que pagar um impostinho em cima dela. Isso. Certo? E se a loja paga o imposto, se a fabricante paga o imposto, eles não vão fazer benevolência e ficar com esse prejuízo. Alguém vai ter que pagar. E essa pessoa se chama consumidor. Exato. E aí o governo fala, não, mas isso é para penalizar a empresa que está burlando a regra, usando o nome de uma pessoa física para fingir que esse é o envio, né? Eles vão, em tese, pagar um volumão de imposto. Mas as pessoas físicas também, a bem da verdade, é o que está aparecendo agora. Exatamente. Porque na Europa, por exemplo, já há uma cobrança de imposto prévia. Então, se você tem um endereço na Europa e entra numa dessas plataformas do Shopee, na Shein, na AliExpress e coloca o endereço na Europa, já aparece o preço do item com a cobrança do imposto. Porque houve um acordo entre essas plataformas e os governos europeus. É bem provável que haja alguma coisa parecida aqui no Brasil. Eu perguntei para a Receita, eles ainda não me informaram, não confirmaram isso. Outro item que a Receita vai fazer, vai adotar, Dani, é a fiscalização dos envios de empresas em nome de pessoas físicas, para além dessa regra. Por quê? Porque é importante saber de onde está vindo cada pacote, para que a Receita Federal consiga cobrar direito e de maneira adequada. Terceira ação, a fiscalização das declarações incompletas. Comprei um negócio de $100, aí aparece a nota fiscal ali, sei lá, $25. Por quê? Porque isso daqui, a declaração incompleta ou a declaração errada faz a empresa pagar menos imposto. Mas aí, Dani, a Receita Federal sinalizou uma coisa. Se você pagar o imposto, você vai ter uma vantagem. Que é? Na próxima tela. Vai chegar antes. É tipo o Fisco Express, vai ser isso. Comprou no exterior. Aí o próprio site, ou você mesmo, enfim, a saber em que maneira, em que plataforma, calcula e já paga o imposto.
Aí o que acontece? O teu pacotinho vai ter um selo ali, vai ter uma identificação. Vai para a via rápida da alfândega. Exatamente, é o Fast Track, é o canal verde. Quando se chega do exterior, tem ali o sinal, o canal verde, canal vermelho na Receita Federal. Vai direto para o canal verde, isso não vai parar em Curitiba, ficar lá dias. Não, e aí você vai receber antes na sua casa. Essa é a sinalização que a Receita está dando. Olha, você vai pagar mais imposto, mas vai receber antes. Então, é uma vantagem, entre aspas. Aí você me pergunta, quanto de imposto eu vou pagar? Na próxima tela, e não é pouco, Dani, não é pouco. Ó, então aqui uma simulação, aqui, ó. Entrei no site, uma compra de R$180, brusinhas de R$180. Tem R$20 de frete, dá R$200 a minha compra. O imposto é de 60%. 60%. Este regime de tributação simplificada, o RTS, já existe. Eu estou passada. O fato é que ninguém paga essa história. 60%. Então a comprinha de R$200 ficará 320, porque tem R$120 de imposto. Porque tem uma questão que é importante a gente trazer, que é a competitividade, né, da indústria nacional. Que, assim, os chineses, quando eles entram arrebentando tudo no mundo inteiro. Porque muita gente, eles têm um regime de trabalho bizarro, né? Assim, impõe um regime de trabalho. As empresas, as gigantes de tecnologia vão para lá porque conseguem, honestamente, o que aqui no Brasil seria mão de obra escrava, né? Com um regime de trabalho que contraria a legislação. Mas por conta desse volume todo, dessas condições, eles entram arrebentando. E não está sendo diferente nesse mercado, no mercado de consumo, que está afetando muito o varejo nacional, falando em especial sobre brusinha mesmo, né? Lojas aí, varejistas que vendem, perderam a competitividade, né? Porque você tem ali uma peça a R$100 que no site você encontra mais barato, algo similar, né, na Kagawa. Então, também é uma forma do governo tentar acenar ao varejo, aos empresários aqui do Brasil. E a reação está sendo instantânea, porque agora, na Bolsa, a ação da Renner, por exemplo, está subindo quase 4%, Magalu, Magazine Luiza, mais de 3%, C&A, alta de 4,5% e Marisa disparando 16%. Então, essas varejistas... Quanto mais popular, exatamente, maior a alta na Bolsa. Porque a diferença mata esse tipo de comércio. Então, para essas empresas é uma boa notícia. O fato é que o governo anunciou tudo isso, é mega impopular. Nas redes sociais, muita gente reclama, tem reclamado ao ministro Fernando Haddad, mas é isso daqui que vai fazer, somando 120 com 120, Dani, eles vão chegar aos 8 bilhões. 8 bilhões que são necessários no plano de Fernando Haddad de botar as contas públicas de volta para os trilhos. A Renata está aqui, né, gente? Vem para cá, Renata Agostini. Primeiro que ela não sabia falar Shein. Entendeu? Como é que você falava, Renata? Shine. Tem muita gente que fala Shine. Americanizando a parada, né? Você tá assim, pelo amor de Deus, né? Desculpa. Tô aprendendo muito nesse quadro com vocês. Né? Renata, que só compra na Valentino, né? Exatamente. Então, assim, não vive esse tipo de dilema entre ir na Shein ou ir na Marisa, nunca viveu esse tipo de dilema. Nunca teve um pacote parado em Curitiba. Jamais teve um pacote parado em Curitiba. Imagina. Porque eu sei dizer, inclusive, como vem tudo preto, assim, a sacola, a naquinha, ela é toda preta, sabe? Você não consegue nem ver o que tem dentro. Quando vem uma sacolinha plástica para cada brusinha, é luxo, é maravilhoso. Renata, por que a notícia o impacto é impopular, mas por que isso é importante para o governo nesse momento? Porque o governo está atrás de dinheiro, né, de qualquer forma. Mas eu achei sensacional, inclusive esse toque que o Naka deu, olha, mas a boa notícia está de novo no telão. Porque o meme da Joelma, ou o meme do Chico Buarque, que eu acho mais assim, atemporal, que é basicamente isso, do tipo, vão taxar as minhas brusinhas. Opa, vai chegar mais rápido, é isso que o governo tem que comunicar. Porque, tinha virado uma farra completa esse tipo de entrada de mercadoria vindo desses sites, que, claro, eles oferecem um preço extremamente convidativo, e aí cresceu demais a adesão por parte das pessoas. Eles também melhoraram, né, nos últimos anos a forma que eles comunicam e o comércio, e que eles colocam esse comércio eletrônico para os brasileiros. Então, mais gente teve acesso e entendeu que poderia comprar esses itens baratos, mas de fato havia essa janela
janela que possibilitava que a entrada de produtos que, na prática, nunca tiveram isenção tributária. Então, o governo acharam uma forma, e aí por isso que eu falo que o que o NACA nos explica é fundamental, uma forma eficiente de que haja uma tributação e as pessoas tenham acesso a esses itens é o cenário ideal. Não só porque temos uma questão de justiça tributária, então, um item que não estava sendo tributado e que deveria, ele precisa ter a cobrança do imposto de devida. Não dá para, por exemplo, uma indústria local tá tributada e um concorrente, um produto que vem da China, está entrando no país muito mais barato e sem o imposto devido. Então, tem uma questão de justiça tributária. Segundo o aspecto que a Dani coloca, o governo está, nesse momento, tentando ali fechar todas as torneirinhas, porque precisa levantar de 100 a 150 bilhões de reais. Né? Inicialmente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha dito que teria de levantar até 150 bilhões de reais para a nova regra fiscal fechar, né, parar de pé. Agora, o secretário do Tesouro disse que pode ficar em torno de 100 bilhões. O fato é que é muito dinheiro. Então, o governo está ali fechando torneirinhas. Essa é uma medida que me parece que ajuda um pouco, né? NACA até lembrou, tem ali 8 bilhões de reais. Está longe de resolver o problema, mas ela tende a esse outro princípio, que é trazer um pouco mais de racionalidade para esse comércio que está se popularizando no país. E eu acho que o mercado, os produtores locais também agradecem, né, NACA? Ainda tem uma desvantagem muito grande de competitividade, mas pelo menos justiça tributária o governo vai entregar. Fala, Naquinha. Não, com 60%, os comerciantes do Brasil vão, assim, soltar fogos de artifício, porque é um baita tributo. E tem regiões do mundo, por exemplo, na União Europeia, que eu estudei um pouquinho para entender como eles fazem operacionalmente em termos tributários, lá eles só cobram o imposto de importação, que é este 60% que a gente acabou de falar, nas compras acima de 150 euros. Aqui, $50. Haddad tá mais 50 sedento. doletas. Ô, Naquinha, eu estava aqui, né, propondo para o nosso editor-chefe uma tarjinha, ressaltando essa alíquota brutal. Cara, só dá isso no Twitter. Olha, o terceiro, o quarto assunto, o sétimo assunto mais falado do momento, porque está competindo com um BBB, né, no Brasil, acho que hoje é dia de eliminação. É Shein, depois Renner, aí você tem também Lula, ou seja, né? Também. Você tem Haddad, você tem também a Riachuelo, tá trendando no momento, porque são exatamente essas lojas que o NACA citou, são diretamente... Deixa eu até ver o que o povo tá falando sobre a Riachuelo. E, claro, esse meme maravilhoso, desfazendo o L. É muito bom, é muito bom. Deixa aqui, ó, ele é assim, ó, não sei se o Edu odeia quando eu faço isso, ele nem tanto, mas olha aqui, ó, a Joelma saindo do corpo. É muito bom esse meme, gente. Ai, a internet me mata. Ai, gente, deixa eu ver o que estão falando aqui dessas gigantes varejistas, exatamente. Tem reação do empresariado, né? Ô, NACA, Dani, fala, meu bem. Me veio um aspecto aqui, não sei se o NACA concorda, que não deixa de ser também um episódio educativo para as pessoas entenderem que quando a gente fala de reforma tributária, todo mundo quer correr e mudar de canal. Não, vocês fiquem aqui, porque olha só o que debater impostos tem de reflexo na sua vida. A tributação é alta de um monte de coisa que você compra aqui. E esse atalho que você estava tentando buscar aí para evitar pensar em impostos, ele, na verdade, ele não para de pé. É o perfeito, assino totalmente. Que há duas certezas na vida, né? A morte e os impostos. E agora a gente vai ter que pagar. Death and taxes. Olha só, o NACA, o Ricardo Rezende, ele diz aqui, olha, onde é que tem roupa fabricada no Brasil nas varejistas nacionais? É tudo made in China, né? Ou seja, feito na China. Justiça tributária, não, o governo só quer cobrar o triplo para a compra online de importação. Achei que ele tem um ponto aqui. Tem um ponto. De fato, muitas das varejistas brasileiras, essas que a gente acabou de citar, começaram a comprar na China para tentar ganhar competitividade, não apenas contra os itens das plataformas eletrônicas, mas com relação aos demais concorrentes, porque o custo de produção lá é menor, efetivamente, não necessariamente na China, mas países como Vietnã, Bangladesh, aquela região do planeta ainda tem custos menores, mas a indústria têxtil no Brasil
é muito grande, é competitiva em vários segmentos, inclusive nomes internacionais, como a Inditex, que é a dona da Zara, compra aqui no Brasil, sem contar dos nomes brasileiros, Renner, Riachuelo, Marisa, C&A, muitos compram aqui do Brasil, os grandes volumes ainda são nacionais, produzidos desde cidades como São Paulo, no estado de Santa Catarina tem um grande polo têxtil, então esta indústria ainda é muito importante e eles reclamaram para não serem mortos pela concorrência chinesa. Eu quero trazer só um aspecto aqui. Eu não estou defendendo coisa mais cara, não, gente. Eu também sou consumidora e esse papo de Valentino aí da Dani é só para fazer piada. Então, para ficar claro, quando eu falo, inclusive, em justiça tributária, é porque se a gente vai pensar em baratear o que chega lá de fora, o que é super bem-vindo, esse é o debate econômico que vem há bastante tempo, né? Entra governo, sai governo, e ele é legítimo. Se a gente quer pensar em baratear o que vem lá de fora, a gente precisa pensar em tirar um pouco da carga tributária de quem está gerando emprego aqui dentro. Esse é um debate que se tem, porque é uma questão de que por que você vai fazer uma via tão facilitada por um produto que está vindo da China. Então, é isso que eu coloco, justiça tributária. O governo está querendo nivelar tudo para cima, a gente pode sim debater e nivelar tudo para baixo, aí é um debate que tem que ser feito. E o segundo aspecto que eu acho importante da gente levar em conta quando a gente está falando dessas compras de empresas lá fora. Empresa aqui dentro, deu problema, você tem a justiça para ir atrás, você tem como reclamar, Perfeito. você tem canal de atendimento ao consumidor, você tem o PROCON. Lá na China, fica muito mais difícil, se não impossível. E segundo, você tem Ministério Público, você tem a Justiça aqui olhando se as condições de trabalho aqui são adequadas, se não tem o uso de trabalho análogo à escravidão e por aí vai. Quando a compra vem lá de fora, esse tipo de fiscalização, ele também não é feito, a gente não consegue ter acesso. Muito bom. Eu quero saber se você já tinha visto um debate tão amplo, detalhado como este, feito aqui, inclusive com a participação do setor de luxo, aí via Renata Agostinho. Já Adorei, era, eu vou cara. ficar com isso. Eu encarnei. E enquanto isso, a gente estava aqui nos bastidores, Leandro Rezende reclamando. Realmente, se tiver a entrega rápida, vai ser ótimo, porque eu comprei uma camiseta, fiquei esperando na Copa uma camiseta do Brasil. Quando chegou, o Messi já estava com a taça na mão. Sinto muito. Gente, obrigada.